Seja bem-vindo à terceira e última rodada da nossa série Metamorfose. É muito bom ter você aqui conosco na celebração online da Igreja Batista de Brookfield. Nós estamos fechando hoje essa série. 3 partes, já fizemos as outras 2. Se você não teve a oportunidade de assistir conosco, de participar de forma presencial, procure aqui nas nossas redes sociais e com certeza você vai encontrar as outras 2 partes e vai ser bênção na sua vida. Assim como eu espero também que este nosso tempo que passaremos hoje aqui seja um tempo de bênção para você. Na realidade, eu me sinto muito alegre em poder compartilhar deste tempo. É algo maravilhoso. A gente tem olhado a vida do profeta Eliseu, do profeta Elias, na realidade, dando uma passada sobre algo enriquecedor que é capaz de transformar a vida de alguém, chamado biografia. Nós estamos olhando a biografia do profeta Eliseu de uma forma bem sucinta e de modo tal que a gente consiga fazer com que isso nos traga um momento, uma oportunidade de crescermos como pessoas, de crescermos como servos de Deus, e muito mais do que simplesmente crescer como pessoa e como servo de Deus, nós temos exatamente aquilo que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Eu gosto de olhar para biografias, gosto de ler biografias, porque as biografias são uma grande ferramenta de transformar as nossas vidas, o nosso modo de pensar, não só quando a gente olha biografias de pessoas no ambiente secular, de presidentes, de grandes pessoas no setor comercial, industrial, tecnológico, seja lá em qual área for. Biografia é algo que é capaz de transformar o seu modo de pensar, mas através das biografias a gente chega também na ideia do legado. E legado é algo que Deus tem para as nossas vidas, na palavra de Deus e no modo como a gente está olhando de uma forma específica para a vida do profeta Eliseu. O legado dele é algo que é capaz de fazer com que as nossas vidas se tornem muito mais parecidas com aquilo que Jesus Cristo tem para nós como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós passamos pelo chamado, pelo treinamento de Eliseu, e agora a gente vai entrar numa área prática da vida dele. O chamado, se você acompanhou com a gente, se você não acompanhou, eu te sugiro de novo, vá lá, verifica parte 1 da nossa série. Quando o profeta Elias chega, joga a sua capa sobre o profeta Eliseu, é um convite para ele, na cultura deles, no momento em que eles vivem, é um chamado, de fato, para que ele pudesse ser um discípulo, um seguidor, para que eles pudessem estar juntos, de uma mesma forma que Deus faz conosco. Deus não jogou um manto sobre nós, mas Ele colocou em nós o Seu Santo Espírito e nos deu um mandado como Seus servos, como Seus filhos, como Seus adoradores, como seguidores de Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas. Nós temos um chamado, e o que nós temos em nós não é um casaco, não é uma capa, não é um manto, mas é o Espírito Santo do nosso Deus. O treinamento do profeta Elias, durante o tempo do profeta Eliseu, durante o tempo em que ele anda com o profeta Elias, acontecem de formas miraculosas, muitas coisas. Nós vimos na parte 2 da série, e agora, na área prática, a gente vai entender. Eliseu está no momento em que é reconhecido nele a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito profético de Elias. Aliás, o texto que nós terminamos na parte 2 diz o seguinte, que quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, e isso aqui ele está dizendo o rio Jordão se abre, quando Eliseu bate o manto que ele tinha pego de Elias, que caiu quando Elias é levado ao céu no redemoinho, as águas do rio se abrem, Eliseu passa em seco, e os discípulos dos profetas veem essas coisas. Eles disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Repousa sobre Eliseu. E para que a gente entre nessa área prática da vida do profeta Eliseu, me vem uma pergunta, e é a mesma pergunta que eu gostaria de fazer para você, porque essa pergunta é válida para todos nós. Como vive alguém que carrega o Espírito de Deus na sua vida? Como é que vive uma pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida? Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito de Deus em você, você carrega o Espírito de Deus em você. E como é que vive alguém que carrega o Espírito de Deus na sua vida? A primeira parte
da experiência de Eliseu, já vivendo esse momento especial. E isso aqui é uma coisa importante para a gente, de lembrar e de saber que naquela época, naquele momento, o Espírito de Deus era dado para o seu povo, como a palavra de Deus diz, sob medida, para um momento especial, para uma área especial. É por isso que acontece isso com Eliseu aqui. Mas eu e você, nós temos o Espírito de Deus de forma ilimitada. Nós carregamos o Espírito de Deus em nós o tempo inteiro, porque Deus está em nós e o Espírito Santo de Deus em nós é o selo, é a garantia que Deus nos deu. Eliseu não estava acostumado com essa ideia. Eliseu não estava acostumado com essa situação. Ele tem um momento inicial e a coisa vai ficando interessante, mas dá a sensação de que ele não tinha uma total noção do que era ter o Espírito de Deus na sua vida. Olha o que o texto diz para a gente. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos, destaca aqui, meninos, essa é a ideia. Meninos, crianças. Alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, a zombar dele. E isso aqui é uma coisa interessante para que a gente possa parar e pensar. Eu gosto de ver isso, porque de vez em quando a gente corre o risco de imaginar que as pessoas que têm o Espírito de Deus na sua vida, que não vão passar por esse tipo de momento, por esse tipo de situação. E talvez a palavra mais comum que a gente tem visto para isso aqui, nos dias de hoje, é bullying. Eliseu, um profeta de Deus, alguém carregando o Espírito de Deus nele, sofrendo bullying, e os meninos começam a caçoar dele, e eles gritavam: suma daqui, careca. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você conhece alguém que não tem cabelo, chamar de careca, a própria pessoa pode até se chamar, mas não é uma coisa que os carecas normalmente gostam. Ele diz: suma daqui, careca. Eu posso imaginar Eliseu, talvez, no momento assim, que ele está na sua caminhada, então logo ele escuta essa coisa, ele para, pensa, olha e fala: como é que é? Como é que é? Não sei você, mas eu sou fã daquela série de filmes De Volta para o Futuro, e eu acho uma coisa interessante, naquele filme tem um momento em especial, na realidade em diversos dos filmes tem os mesmos tipos de momento, em que o ator principal não gosta de ser chamado de franguinho, então logo alguém o chama de franguinho, ele para, muda, e a coisa começa a entrar em confusão, e eu consigo ver exatamente isso aqui acontecendo com o profeta Eliseu. Ele para, olha, fala: como é que é? Suma daqui, careca. E olha o que o texto fala: voltando-se, ele olhou para eles e os olha, profeta de Deus, amaldiçoou em nome do Senhor. Isso aqui vai mudar a vida de Eliseu, desse momento em diante, de uma forma radical. Se ele já tinha sofrido metamorfose antes, agora ele vai sofrer uma parte extra de metamorfose na vida dele. Essa atitude de Eliseu vai causar uma grande mudança no seu próprio caráter. Olha o que o texto diz para a gente. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você imagina uma pessoa de Deus, carregando o Espírito de Deus na sua vida, tendo absoluta certeza de que ele é um profeta de Deus, é uma pessoa de Deus, sem sombra de dúvida. A gente já leu no texto, os discípulos dos profetas reconheceram a presença do Espírito profético de Elias em Eliseu, ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Você imagina uma pessoa dessa dormindo tranquilo, sabendo que a sua palavra causou 42 meninos provocou 42 meninos serem despedaçados. Diversas famílias enlutadas, porque ele simplesmente não gostou de algo que alguém falou a seu respeito. Você consegue imaginar alguém de Deus vivendo dessa maneira? Eu não consigo imaginar. E isso é curioso, porque eu tenho a sensação de que nesse momento, Eliseu entende que tudo que ele fala, em nome de Deus acontece. Tudo que ele fala, em nome de Deus acontece. A primeira lição prática que a gente tem aqui: a sua palavra, em nome do Senhor, tem poder. Cuidado. A sua palavra, o que você fala em nome do Senhor tem poder, e você precisa se cuidar com o que você diz, com a forma que você diz, e o que você
coloca para cima das vidas das pessoas, incluindo a sua própria vida, talvez a vida dos seus filhos, a vida do seu marido, a vida da sua esposa, seja lá o que for, a palavra da sua boca, quando ela é falada em nome de Deus, ela tem poder e você precisa ter cuidado. E eu consigo imaginar o profeta Eliseu aqui mudando e pensando um pouco mais a respeito do que ele vai falar, de como que ele vai agir, de qual maneira que ele vai colocar aquilo que Deus colocou na sua vida para ser usado na vida das outras pessoas. Talvez uma grande lição que a gente tem nessa parte do texto, nessa pequena parte desse primeiro verso, que abre uma das primeiras histórias na biografia exclusiva do profeta Eliseu, é: não seja inconsequente. Não seja inconsequente, viva a sua vida de forma tal que as consequências do que você fala, do que você faz, elas são pensadas anteriormente. Não viva uma vida, como a gente costuma dizer aqui, onde eu moro, no lá vai. Viva uma vida que você tem certeza de que as suas palavras são pensadas, de que as suas atitudes são programadas pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. O que acontece com Eliseu é o que precisa acontecer com você, é o que precisa acontecer comigo. Em todos os momentos que eu tiver que abrir a minha boca, eu preciso me lembrar: eu sofri metamorfose, eu sou boca de Deus e eu vigio sempre as minhas palavras. Eu não sou mais daquela mesma forma. Eu sofri metamorfose. Eu não sou mais a mesma criatura, eu sou uma nova criatura, eu sou boca de Deus e eu vigio sempre as minhas palavras. A gente vai descobrir que, deste momento em diante, Eliseu tem uma transformação extra na sua vida. Talvez aquelas coisas que aconteceram com ele, junto com o profeta Elias, até acarretada de chegar nesse momento e amaldiçoar aquelas crianças. O profeta Elias era alguém meio, não sei nem se eu poderia dizer dessa maneira, mas a sensação que dá, embora ele fosse usado grandemente por Deus, é de que a vida humana não tinha assim tanto valor para o profeta Eliseu. Talvez ele estivesse mais interessado em que a palavra de Deus, em que o querer de Deus fosse cumprido, do que as vidas humanas tivessem algum tipo de transformação, que na realidade o que acontece com o profeta Elias é que em todas as ocasiões que ele tem a oportunidade de consumir com gente, ele consome com gente. Mas Eliseu, ele tem porção dobrada, ele tem a melhor parte, a maior parte da herança do espírito profético de Elias, e ele pensa dessa maneira. Ele pensa, a gente vai descobrir que Eliseu cria uma grande compaixão com um monte de gente diferente, com o desamparado, com o amargurado, com o entristecido, com o desesperado. Ao longo da história de Eliseu, a gente vai descobrir que isso aqui é uma coisa que acontece na vida dele, é uma coisa que precisa acontecer na sua vida. Você precisa ter uma grande compaixão por esse tipo de gente, por essa classe de gente, que talvez eu e você, nós nos encontramos em algumas horas, ou pelo menos alguns momentos da nossa vida, vivendo situações de desamparo, de amargura, de tristeza, e até de falta de esperança. Talvez você esteja vivendo nesse momento, ou conhece alguém que está vivendo nesse momento, por quaisquer razões que seja, talvez pandemia, talvez doença, talvez seja lá o que for, desamparado, amargurado, entristecido, desesperado. E você precisa, como profeta de Deus, como boca de Deus, como ação de Deus, ter uma grande compaixão. E de uma maneira geral, uma grande compaixão pelo necessitado. Nós vivemos momentos em que o mundo à nossa volta está necessitado. Não só de recursos, não só de saúde, mas o mundo à nossa volta está totalmente necessitado de Deus. E como boca de Deus, como profeta de Deus, você precisa ter grande compaixão com o necessitado. Pessoalmente, essa é uma das coisas que eu oro a meu respeito. Senhor, ajuda-me, ensina-me a ter compaixão. Aumenta no meu coração a compaixão pelo necessitado. E a história que a gente vai ver hoje, nesses próximos minutos, ela vai dizer exatamente isso aqui, a respeito da vida de Eliseu. Talvez depois desse primeiro momento, do susto que ele toma, que a palavra de Deus, a palavra da boca dele é palavra de Deus, e ela tem poder, Eliseu muda o comportamento. No capítulo 4
do segundo livro dos Reis, tem diversas histórias, mas tem uma delas que eu gostaria de destacar agora, para que a gente consiga ver exatamente isso aqui acontecendo na vida de Eliseu. A 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte para a gente: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, esposa de alguém que muito provavelmente era amigo íntimo de Eliseu, foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes, eu digo que provavelmente ele era amigo e íntimo de Eliseu, porque ela fala que ele sabe, Eliseu sabe que o marido dela temia ao Senhor. Repare isso aqui. Alguém que estava acostumado a viver no ambiente dos profetas, esposa de um discípulo dos profetas, procura Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Para você e para mim pode ser que isso aqui espante. Como assim? Isso aqui era a lei. No momento que eles viviam, no lugar que eles viviam, essa era a lei. Não tem como pagar? Leva os seus filhos como escravos. Exatamente assim que funcionava. Não tinha nada de anormal aqui, baseado na cultura e no momento que eles viviam, do modo como eles viviam. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que talvez, se nesse momento quem estivesse nessa história fosse o profeta Elias, ele ia dizer o seguinte: Senhor, manda fogo do céu e consome esse credor. Que sujeito mais sem coração vai levar como escravo os filhos, os únicos filhos da mulher de um dos meus amigos? Talvez se fosse o profeta Elias, o que ele iria dizer seria exatamente isso. O que ele vai fazer? Não, mas Eliseu, pode ser que ele tenha começado a ter esse tipo de pensamento, mas ele deve ter se lembrado dos meninos que morreram com as ursas e todas aquelas coisas, e de repente aquela compaixão que Deus colocou no coração dele entra e ele faz-se lembrar do que eu e você precisamos lembrar: que eu sofri metamorfose, que meu coração agora é um coração compassivo. E Eliseu entende, aquilo é lei. É daquela forma que funcionava. Não, é ético, é moral ou não na cultura que eu e você vivemos? Na minha cultura, não. Na cultura deles era aquilo que funcionava, era daquela maneira, era daquela forma. Mas Eliseu entende tanto a situação da mulher quanto a situação do credor. Eliseu, então, perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Olha que coisa interessante. Eliseu é profeta de Deus. Isso aqui é uma pergunta de Deus. E esse é um tipo de pergunta de Deus que acontece na minha e acontece na sua vida. Como posso ajudá-lo? Ele ainda continua: diga-me, o que você tem em casa? Guarde isso aqui. O que você tem em casa? Como eu posso ajudá-la? E diga-me, o que você tem na sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que você tem em casa? Nada além de uma vasilha de azeite. A gente não precisa ser catedráticos na língua portuguesa para poder entender que isso que ela está respondendo para Eliseu, ela não está achando que é muita coisa. Eu tenho pouca coisa, eu só tenho uma vasilha de azeite. Deixa eu dizer para você, a gente está olhando aqui, e eu gosto de olhar, eu falei com você agora há pouco, da ideia de biografia. A biografia que a gente está olhando é a biografia de Eliseu, mas eu acredito que nessa história, e com essa coisa dessa mulher, tem coisa que a gente pode aprender com ela aqui também. Então, embora nós estejamos analisando Eliseu, eu gostaria de parar e olhar um pouquinho para essa mulher. O que ela tem, ela está achando que é pouco. Ela vai em busca de Eliseu na tentativa de receber dele uma orientação, ou seja lá o que for que ele pudesse fazer, para que ela pudesse resolver a situação que ela está vivendo agora. E ela traz lições para a gente, ela traz lições para a minha vida. Embora eu esteja analisando a vida de Eliseu, eu posso olhar a vida dessa mulher e pensar algo que é útil para mim, e é útil para você também. Essa mulher, diante da necessidade, ela busca apoio no Senhor. Ela poderia ter tentado fazer qualquer coisa diferente, ido a qualquer outro lugar, mas não, ela vai atrás de Eliseu, que ela sabe que Eliseu é o representante de Deus ali naquele lugar, e diante da necessidade, ela busca
apoio no Senhor. Deixa eu te perguntar, onde você busca apoio quando você está em necessidade? Onde você busca apoio quando a coisa fica complicada na sua casa? A gente está analisando Eliseu, mas eu parei aqui para dar uma olhadinha nessa mulher, que tem lições para a gente, mas a gente poderia também analisar o que Deus faz. O que Deus faz, né, diante de uma situação dessa? A mulher chega lá, Eliseu fala para ela, como é que eu posso te ajudar? Isso é palavra de Deus. O que Eliseu está dizendo ali não é Eliseu dizendo, é Deus dizendo. O que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Isso é interessante, porque a forma como Deus lida com você, a forma como Deus lida comigo, Deus sempre trabalha, Deus sempre começa a te ajudar usando o que você tem. Deus começa dentro da sua casa com aquilo que você tem. Deus começa na sua história com o que você tem. O que Deus vai te ajudar a usar para resolver as suas situações é exatamente o que você tem. É a sua história, é a sua biografia, é o seu legado. É isso que Deus vai usar, é aí que Deus vai começar a te usar baseado naquilo que você tem. Então, aquilo que você tem, nunca ache que é pouco, nunca ache que é inadequado. O que você tem, Deus pode, quer e vai começar a usar, vai começar a te abençoar, vai começar a transformar a sua vida, vai começar a fazer de você uma pessoa que é abençoadora, usando exatamente aquilo que você tem. Então, disse Eliseu, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas, guarda essa informação aqui que vai ser útil para a gente também daqui a pouco. Peça vasilha emprestadas a todos os vizinhos, mas peça muitas, Agora a gente vai poder voltar, né? Em quem que a gente está, biografia de quem que a gente está analisando. A mulher, ela busca apoio em Deus, né? Deus sabe o que ele vai fazer, ele pega exatamente o que a mulher tem, e Eliseu, o que ele faz? O que ele faz nessa situação? Ele usa de estratégia. Uma estratégia. Pega vasilhas, pede emprestados aos seus amigos, aos seus vizinhos, mas pega muitos. Deixa eu te falar uma coisa de alguém que sofreu metamorfose. Esse alguém aqui é Eliseu, e você e eu também sofremos uma metamorfose, porque nós não somos mais as velhas criaturas antes de termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e ter o Senhor como Deus. Nós precisamos viver uma vida com estratégias. Não podemos viver uma vida ao léu. Não podemos viver uma vida que não faz conta do que vai acontecer, do como que vai acontecer. A nossa vida precisa ser pensada, e não pensada nos nossos próprios moldes, não pensada no molde secular, mas pensada no molde divino. O que Deus pode fazer? Eliseu, ele usa de estratégia. Eliseu sabe que ele é boca de Deus, ele sabe que ele é profeta de Deus. Vai lá, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos, mas pega muitas. Depois, diz Eliseu, entre em casa com seus filhos e fecha a porta. Para aqui um pouquinho. Entre em casa com seus filhos e fecha a porta. E isso aqui me chama a atenção, porque aqui onde eu estou, eu estou vivendo exatamente esse tipo de situação aqui. Não é o profeta de Deus que está me mandando entrar na minha casa e fechar a porta com os meus filhos, mas é uma situação que o mundo está vivendo, e que nós todos estamos, de uma forma ou de outra, tendo que nos isolar de outras pessoas e buscar estar nas nossas casas com a porta fechada com os nossos filhos. É um momento muito especial. Talvez você esteja vivendo um momento tal como esse na sua casa, seja lá por qualquer razão que você está na sua casa. Use dos momentos que você estiver
fechado em casa com a sua família para fazer algo de Deus na sua vida. Talvez você esteja fechado na sua casa porque você é parte aí de grupo de risco do Covid-19. Talvez você tenha dificuldade já com a sua saúde, talvez você esteja desempregado, ou talvez simplesmente você não quer sair da sua casa porque você não quer se moldar de acordo com o que as autoridades estão dizendo. De repente você não quer usar máscara, de repente você não quer usar luva, e você está enfiado dentro da sua casa por causa disso, com raiva, que o mundo está vivendo dessa maneira. Pega esse momento, seja lá por que razão que você está dentro da sua casa, e faça algo de Deus na sua vida. Faça algo de Deus na sua vida. Use esse momento fechado com a sua família para ser algo de Deus na sua vida. Eliseu não só fala com ela, fecha na sua casa. Se fecha com seus filhos. O texto continua dizendo, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha a estratégia. Entre na sua casa, se feche com seus filhos, fique isolado. Fique isolado, derrame do azeite em cada vasilha e separe as que você foi enchendo. Deixa eu te relembrar uma coisa a respeito de Eliseu. Agora há pouco, momentos antes na história que a gente está caminhando e lendo, Eliseu é alguém que usa das suas palavras para amaldiçoar aqueles meninos. 42 meninos morrem. Se da minha mente isso não sai, e eu pessoalmente olho para Eliseu e acho que aquilo ali é alguma coisa que causa uma mancha no andar dele com Deus, no modelo profético dele. Imagina Eliseu dormindo com aquele tipo de barulho na sua cabeça. A minha palavra causou a morte de 42 crianças. A minha palavra causou diversas famílias para ficar enlutadas, e eu percebo que agora ele tem mais cuidado com aquilo que ele fala. E eu posso ver Eliseu talvez pensando, eu sofri metamorfose. As minhas palavras são palavras de bênção. Isso é o que você e eu também precisamos pensar. Eu sofri metamorfose. As minhas palavras são palavras de bênção. Aquilo que você fala, minha amada, meu amado, aquilo que você fala é bênção. As palavras que saem da sua boca são palavras abençoadoras. Aquilo que você fala, de fato, transforma a vida das pessoas para um modo positivo. Eliseu dá todas as instruções detalhadas para aquela mulher, de forma que a palavra dele seja bênção na vida dela. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. De novo, a nossa análise aqui é de Eliseu, mas eu não poderia passar por esse texto e não puxar nada na atitude dessa mulher para você e para mim, porque isso aqui é importantíssimo. Ela faz exatamente o que o profeta falou para ela fazer. Entra na sua casa, feche com seus filhos e encha as vasilhas. É exatamente o que ela faz. Isso me traz uma grande lição, e eu penso, coloco o meu nome na lacuna da minha pergunta e digo, Flã, você faz exatamente aquilo que Deus te manda fazer, e eu gostaria que você colocasse o seu nome na lacuna e diz aí o seu nome. Você faz exatamente aquilo que Deus te manda fazer, com todos os detalhes. O profeta fala com ela faz exatamente isso. Vai embora, feche na sua casa e começa a encher as vasilhas. Quando todas as vasilhas estavam cheias, o texto diz para a gente, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, olha isso aqui, já acabaram. Lembra-se que o profeta tinha falado para ela, pega muitas, tá? Pega muitas. Então o azeite parou de correr. Que ela foi para casa e que ela começou a encher as vasilhas de azeite, conforme o profeta tinha falado, a gente sabe porque o texto diz para a gente. Agora, se ela pegou muitas ou poucas vasilhas, a gente não tem essa informação. O quanto ela pegou, o quanto ela confiou. Eu espero que ela tenha acreditado no que o profeta falou com ela e tenha pego muito, porque senão nesse momento aqui, ela ia entrar naquele parafuso e ia dizer, ai meu Deus, para que eu peguei só pouco? Para que eu não confiei no profeta? Por que eu não confiei na palavra de Deus? Meu amado irmão e irmã, não viva uma vida que vai ficar revoltado, entristecido, porque você não confiou o suficiente na palavra de Deus.
Não viva uma vida que vai se arrepender de não ter confiado na palavra de Deus. Eu espero que ela tenha confiado, porque a sua vida, ela é beneficiada por seguir à risca, a palavra de Deus. Lembra disso? Quando você segue a palavra de Deus a fio, quando você segue a palavra de Deus à risca, a sua vida é abençoada. E é exatamente isso que eu e você precisamos aprender também, talvez de lição, com alguém que não é da nossa biografia, que nós precisamos viver à risca aquilo que Deus fala para nós e precisamos fazer na nossa vida. Como Eliseu, arrisca aquilo que Deus está dizendo para ele também. O texto continua dizendo para a gente que ela foi, contou ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Olha a estratégia de Eliseu agora já aqui em funcionamento. O que ela fez naquele azeite que, da cultura dela, naquela ocasião, era algo caríssimo. Vende e paga, venda e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Importantíssimo isso aqui para a gente, porque Eliseu aqui faz com ela não só um cuidado para o momento dela, como ele dá uma consultoria de finanças para aquela viúva, e deixa para a gente, e é onde a gente vai terminar com duas lições importantes, e não só terminar o nosso tempo de hoje, mas fechar essa série com duas lições importantes que são úteis para a minha e para a sua vida. São lições que, se você e eu, se nós decidirmos seguir, vai fazer uma grande diferença para a nossa vida e para a vida da nossa família. A primeira lição: invista bem tudo o que Deus te permitir ter. E nisso aqui, inclua todos os dons que Deus te deu. Talvez nesse momento você está fazendo como eu te falei na semana passada. Se você não sabe o que você tem que fazer, insista simplesmente em seguir o Mestre. Vá atrás de Jesus, Ele é seu Mestre. Vá atrás dele e faça tudo o que Ele te falar. Mas invista bem tudo o que Deus te permitir ter. Seus dons, os seus talentos, as suas finanças. Invista bem. Invista bem. Não use só para você mesmo, seja bênção para o reino de Deus com tudo aquilo que Deus te permitir ter. E a segunda lição: use as suas palavras sempre para abençoar. Não use suas palavras de forma leviana, não use suas palavras de forma inconsequente. Saiba que você tem o Espírito Santo de Deus em você e que aquilo que você fala, em nome de Deus, tem grande poder, tem cuidado. Lembre-se de pensar sempre, em todos os momentos, em todas as atitudes que você for tomar, em todas as palavras que você for falar: eu sofri metamorfose, eu já não sou mais como eu era antes, eu sou uma nova criatura. Que Deus te abençoe, enriqueça a sua vida e te faça lembrar sempre que, como nova criatura, você precisa viver para ser bênção, não só para a sua casa, não só para você mesmo, mas para todas as pessoas que estão à sua volta.